Boa tarde, meninos. Estamos iniciando a nossa aula de língua portuguesa e hoje nós estaremos falando sobre artigo de opinião. Ele é um gênero argumentativo, ele é típico de jornais e revista, as suas características vêm de aí, ele utiliza a norma padrão, ou seja, uma linguagem formal. A estrutura dele, ele apresenta a introdução com tese, apresenta um assunto abordado, claro, um ponto de vista do autor, ou seja, de quem está escrevendo, e claro, ele apresenta os argumentos que acompanha esse ponto de vista. Então, os fatos, as referências, os dados e etc. Isso tudo tem que acontecer. E é claro que lá na conclusão, costuma também apresentar um método de desenvolvimento, né? E em seguida repetir a sua tese. Então, vamos lá? Então, como eu já disse, ele é de caráter argumentativo, ele é fundamentalmente de posicionamento do autor, ou seja, o ponto de vista dele. O leitor, ele consegue extrair a tese central do texto, ele pode inclusive contestá-la, por se tratar de um texto com marcas pessoais, tá? Pode ser escrito em primeira pessoa, ou seja, eu, quem é a primeira pessoa? Eu. No entanto, como essa argumentação, ela tende a ser mais eficaz quando há um distanciamento de quem? Do enunciador com o enunciador em comum. Então, encontra artigos escritos em terceira pessoa, tá? Então, a opção do autor não influencia na nota. O que vale de maneira como organizar a argumentação, que é de caráter persuasivo, tá? Então, nós temos aí um gênero opinativo de caráter persuasivo, no entanto, pessoal. Muita argumentação. Então, o artigo de opinião. Quais são as suas principais características? Nós temos no título, eu tenho o título, que ele é obrigatório e funciona de modo provocativo, ou seja, polêmico, a ideia é de chamar a atenção realmente para que você possa fazer essa leitura. E o que é essa tese? A tese ela apresenta a opinião do autor acerca da questão proposta como tema. É que o autor pensa sobre o assunto. Então, vem aqui. Aí, quando a gente fala de informatividade, o que é isso? É o principal objetivo do artigo. É informar, opinar, ou seja, em cima de uma informação que você terá um tema central. E ao longo, claro, do texto, o seu papel é opinar. Para opinar, é preciso apresentar boa argumentação sobre o assunto. Aí nós temos também a subjetividade. O que é isso? É as impressões pessoais do autor devem prevalecer no texto. Por isso, a expressão como eu acho, eu penso, eu acredito, são bem importantes, tá? São bem importantes. Mas é claro que você não vai colocar dessa forma. Você vai usar outras expressões para você colocar seu ponto de vista. Então, na argumentação, como é necessário apresentar uma opinião acerca de um tema, é importante fundamentar essa tese por meio de argumentação das estratégias argumentativas que serão necessárias, claro, no artigo de opinião. E quais são os conectivos? Nós temos aí os conectivos. O que são isso? São as conjunções que ligam as orações estabelecidas. Nessas conexões, então, nos conectivos coordenativos, são as seguintes conjunções coordenadas. Nós temos aí aditivas. O que significa isso? Adicionar, acrescentar, dar ideia de mais. Então, nós usamos aí o o nem. Também que... as locuções, mas também, se não também, como também. Então, eu tenho um exemplo aí. Ela estuda e trabalha. Esse e aí dá a ideia de quê? De soma, de adicionar, de acrescentar. Ó, aditiva, ok? Aí eu tenho aí as alternativas, adversativas, desculpem. Adversativas. Oposições, contraste. Então, eu tenho aí mas, porém, todavia, contudo, entretanto, senão que.
Também as locuções, no entanto, não o bastante, ainda assim, apesar disso, também. Aí eu tenho um exemplo. Ela estuda no trabalho, ela estuda. No entanto, não trabalha. Então, no entanto, dá a ideia de adversativa, porque ela estuda, mas não trabalha. Então, no entanto, não trabalha. Então, vem aqui a adversativa. Eu tenho também um outro exemplo aqui de outro conectivo, que são as alternativas. De alternância, vem de quê? De alternar. Ou também as locuções que eu vou usar ou, ora, já que, quer. Exemplo, ou ela estuda ou trabalha, ou alternância. Então, essas são as principais. Aí eu tenho as conclusivas, que é da ideia de quê? De conclusão, de término. Então, sentido de conclusão em relação à oração anterior. Logo, portanto, pois, contudo, com efeito, então, por isso, por consequente, pelo que. Então, essas conclusivas, da ideia de término, de conclusão. Conclusão de pensamento, conclusão de término de textos, de produção, o final. Exemplo, ela estudou com dedicação, logo deverá ser aprovada. Conclusão, se ela estudou muito, claro que ela vai ser aprovada. E eu tenho as explicativas, que vem de quê? De explicação. Aí eu uso os conectivos. O que, por quê, por quanto tempo, a saber, ou seja, isto é. Exemplo, vamos estudar que as provas começam amanhã. Explicativo, eu estou explicando. Tem que estudar porque as provas vão iniciar amanhã, ok? E é claro, eu tenho outros conectivos aí que eu estarei enviando para vocês com os exemplos dele. Eu já falei da adição, da conclusão, de alternância, comparação aqui nós temos que é de comparar, negação entra o não, jamais, o jeito nenhum, tão pouco tempo, em hipótese alguma, dúvida e concessão, conformidade. Então, esses são alguns conectivos que vocês terão por aí. Espero que vocês tenham gostado. Nós estaremos realizando uma atividade agora, tá? Essa atividade você estará fazendo também, você poderá também fazer algumas pesquisas sobre os conectivos. Se você tiver dúvida, eu vou estar à disposição. E é claro que nós temos aí algumas outras que estão aí referentes, de finalidade, de proporção, né, de consequência, formulação, né? E, no mais, tenha uma boa tarde. Logo, logo nós estaremos fazendo a nossa atividade. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição. Que super.